Pronto, professor. Vamos lá. A ideia é que a gente trabalhe exatamente como a gente trabalhou na equipe da reforma tributária. O Vitor já trabalhou também, viu, Karina? Ele pode, depois te passar aí alguma dúvida. A gente vai fazer uma planilha. Nessa planilha vai estar a redação atual do projeto de lei, redação sugerida. Quem sugeriu, é importante ter essa observação, viu, Thalita? Da onde veio essa sugestão? Ou ela virá da planilha do GETAP, ou da planilha do AB, ou de outras contribuições que o Senado vai receber através daquele E-Cidadania. Então, decidiu-se não fazer uma consulta pública, porque não é habitual no Senado, no Congresso, mas eles vão receber contribuições direto ao senador Efraim, no gabinete dele, e também nesse E-Cidadania. Então, é importante a gente dizer quem fez a contribuição na planilha e a justificação. Isso vai ser feito em todos os casos? Não. Só naqueles casos que a gente acolher a sugestão. A gente não vai analisar todas as sugestões. A gente vai fazer um filtro. Qual é a premissa básica? Não desestruturar os projetos. Então, a gente vai manter a estrutura original do projeto, mas todas aquelas sugestões que são relevantes, são importantes, têm que ser levadas ao Efraim. Na dúvida, quem vai fazer esse filtro? Primeiramente a Thalita, depois comigo. Então a gente vai estar dialogando o tempo inteiro, viu, Thalita? No grupo, a gente, na dúvida, joga no grupo, a gente discute e faz. Além dessa planilha Excel, a gente vai fazer as propostas de emenda. O que é isso? Se o senador acolher a nossa sugestão, ele vai propor as emendas ao texto. Então, a gente tem três tipos de emendas, né? Emenda aditiva, supressiva e aglutinativa. Então, a gente vai trabalhar exatamente como a gente fez na reforma tributária. Bem, os blocos, né? A gente tem esses blocos temáticos, o PLP 124, o PLP 125. Então, outra premissa, não falei com vocês, mas vai acontecer, já está acontecendo. Eu fiz semana passada uma reunião com os consultores legislativos, e eles vão reunir alguns projetos. Então, esses blocos são exatamente aqueles projetos que vão ser reunidos. PLP 124 não vai ser reunido a princípio, PLP 125 não. Aqueles quatro projetos de lei, processo administrativo, consulta, mediação e são três, né? Processo administrativo, consulta e mediação serão reunidos, arbitragem não será reunido, execução fiscal não será reunido, custas não, imposto de renda não. Esses dois projetos são menos relevantes, tá? Então a gente precisa, assim, um cuidado menos relevante em relação a eles, mas podem chegar a proposta, principalmente no projeto de custas, que cria um fundo de aparelhamento da Justiça Federal, o valor da tabela foi reajustado num percentual bem significativo, então é provável que haja. Não são projetos relevantes do ponto de vista do nosso trabalho, mas a gente vai ter que mapear. Não sei quem poderia ficar com isso, tá, Thalita? Aí você vê aí com a Isabela ou com alguém que possa ajudar a Isabela, tá bom, Isabela? Não vão chegar muitas sugestões, tá? Um é um artigo na lei do imposto de renda, no Rio, e o outro, a lei de custos, que ela é relativamente simples e pequena. Os nossos prazos já foram colocados aí. Os consultores legislativos vão entregar os projetos consolidados até 22 de fevereiro, tá? Mas sem prejuízo, a gente vai trabalhar com os projetos como eles estão. Depois que eles unificarem os projetos, basta a gente adaptar aos artigos que foram sendo unificados. Eles não vão alterar o conteúdo dos projetos de lei, eles só vão fazer uma aglutinação de textos. Então, a princípio, não haverá alteração material, a gente vai ter um trabalhinho além, mas se a gente esperar 22 de fevereiro, a gente não vai entregar nada. A ideia é que esses dois trabalhos convirjam para o mesmo prazo. Quando a gente receber o trabalho deles, a gente já esteja com o nosso pronto, adapte e faça o relatório preliminar. Então, eu estou falando aqui em três produtos: a planilha Excel, as emendas prontas para serem apresentadas pelo relator e o relatório que o relator vai ler e apresentar à comissão especial. Exatamente como a gente fez na Comissão da Reforma Tributária. É importante a relevância do nosso trabalho. Essa comissão especial, ela vai fazer a deliberação terminativa dos projetos de lei. Significa que aprovados na comissão, eles não irão nem à CCJ do Senado e nem ao plenário. Eles vão ser aprovados definitivamente na comissão e dali vão direto para a Câmara dos Deputados.
Apresentado, a ideia do senador é não pedir prorrogação. O nosso prazo é final, é início de março, eu já não lembro mais aqui de cabeça, mas está na planilha. E o prazo dele é início de abril. Então a gente vai ter mais ou menos aí um mês para refinar e apresentar para ele e ele analisar o que ele vai fazer. Bem, eu acho que eu falei tudo, né, Thalita? Você lembra aí de algum detalhe que tenha ficado de fora? Não, não, na realidade, não, é exatamente isso. Eu mandei o cronograma no grupo, mas só para que todos saibam, se todo mundo já tiver com acesso ao Drive, está tudo no Drive. O que eu vou pedir aqui é para que todo mundo, para que a gente use os arquivos do Drive, efetivamente, para que a gente use, para que deixe tudo organizado, para ficar de fácil acesso para todo mundo, tá, gente? Isso é importante, é o nosso registro ali, é onde a gente vai buscar as consultas sem ter que ficar buscando e perguntando individualmente para ninguém. Professor Marcos, eu só acho que tem uma questão assim que eu gostaria de ver. Tem alguns projetos, tem alguns blocos que são maiores. Então, se você me permitir, depois aqui eu vou dividir com os responsáveis desses blocos, subdividir, para que cada um fique efetivamente responsável e talvez trabalhar com vocês, gente, aqui, vamos conversar sem o professor Marcos, com um prazo de talvez uns 2 dias de antecedência do prazo dele com o grupo, tá? Isso, ótimo. Porque aí eu ganho um Isso. focozinho para olhar tudo antes de encaminhar para o professor Marcos. Senão a gente, né, é melhor assim. Então, depois é só o bloco 1, o bloco 4 e o bloco, na realidade, né, são 1, 2, nós temos 5 blocos. Desses 5 blocos, 3 blocos, professor Marcos, são duplas. Então, nessas duplas aí, que eu quero só subdividir o trabalho para que a gente fique muito alinhado, muito organizado. E antes de você chegar, Marcos, eu estava falando com a turma que, assim, a gente tem que trabalhar em parceria, todo mundo se ajudando, trocando informações aqui, para o trabalho não parar, não travar, e ninguém fica parado por bobeira, né? É isso aí. E mais um detalhe, acho que se te falar, tá? Existem 3 temas que eu acho relevante a gente levar, que eu fui sinalizado lá nas reuniões. A Lei 13.988, que trata da transação, tem um tema nela que está dando muito problema, judicialização, que é a questão da CAPAG. Uhum. Então, nós vamos receber propostas para alterar 13.988. Aonde é que isso vai entrar? Isso vai ser um artigo na lei de mediação, tá? O bloco Então tenham isso em mente, anotado na lei de mediação. Nesse bloco aí onde está a lei de mediação, coloquem ali Lei de Transação Tributária 13.988, CAPAG, é um tema que vai ser discutido. Outro tema, a Lei Complementar 199, que tratou de conformidade tributária, obrigações acessórias, o autor dela foi o senador Efraim. Foi vetado na lei o principal artigo que permitiria ao Confia, ao Sintonia, deslancharem. Então a ideia é um bloco de ideias, tá, Thalita? Na lei de normas gerais, que assim, ou no Código de Defesa do Contribuinte, a gente tem que ver isso, talvez no Código de Defesa do Contribuinte seja melhor. Quanto menos a gente mexer na CTN, melhor. Então, no CDC, a gente vai ter que incluir um capítulo novo sobre conformidade tributária. Então, vai ser uma inovação mesmo. Programas de conformidade, conformidade. Então, a Pegar o artigo da conformidade. lei, pegar o artigo da lei 199 que foi vetado e outras leis de outros entes federativos, ou seja, cara, vamos fazer um capítulo só sobre conformidade. A ideia, Thalita, é que haja um capítulo novo sobre métodos de prevenção de conflitos. A gente está falando muito aqui em arbitragem, mediação e transação. Então, métodos que são basicamente para resolver problema já instaurado, conflito instaurado. A ideia é que previamente a gente tenha métodos alternativos de solução de conflitos, tá? Agora, vejam bem, isso tem que ter um arcabouço no CTN, né? E um arcabouço legal, Lei Ordinária Federal. Onde é que vai estar isso? Nesse mesmo bloco aí onde está o PAT, a mediação e a consulta. Então, esse novo capítulo tem que estar aí. Vai ser um dispositivo para a lei federal. Mas ele tem que ter um arcabouço de quadros gerais na lei complementar. Estou pensando aqui, tá alto. Depois a gente vai ter que definir. Esse capítulo novo vai estar no CTN ou vai estar no Código de Defesa do Contribuinte? Então, são temas para a gente pensar.
No CTN, a lei de norma, o PLP 124, ele traz aí um artigo sobre programa de conformidade. Pode ser ali, pode ser depois, tá? Então são coisas para a gente refletir aí durante esse período, tá, Thalita? Uhum. Tá, e aí, Marcelo, você tá no Código de Defesa do Contribuinte, você está ouvindo? Acho que a gente pode criar um diálogo aí entre o bloco 4, o bloco 2 e o bloco 1, quem tiver nesses blocos, para a gente alinhar tudo, tá? Beleza. Uhum. Maravilha. Então, da minha parte era isso, Thalita. Não sei se você tem outras considerações. Você pode falar e depois ouvir aí a turma. Não, a minha pré-hífen ocupação agora é só fazer a divisão com esses blocos que têm duplas. Tá. E combinar com a turma de a gente antecipar 2 dias do prazo do professor, para que a gente não tenha problemas, tá, gente? Só isso. Eu não vejo nada por hora, nada mais. Eu estava em dúvida quanto ao que você estava chamando de conformidade aqui agora, mas você já esclareceu o que a gente precisa fazer, só isso. Marcos, Ótimo. você está falhando. Então, seria bom ouvir aí se eles têm alguma dúvida, alguma sugestão. E aí, moçada? Eu acho que a gente vai ter dúvida ao longo do processo, né? Como foi na reforma tributária também. A princípio, tudo parece encaminhado até a gente começar a trabalhar e falar, mas esse ponto aqui? Economizar, vamos guardar as dúvidas para depois, né, Vitor? A gente joga no grupo, a gente discute, faz aquelas reuniões intermediárias que a gente fez algumas lá no curso do outro projeto e a gente vai se acertando. Pessoal, eu não estou alocada em nenhum grupo de trabalho, nenhum bloco. Então, se vocês quiserem me alocar por necessidade, me aloquem no que vocês quiserem, hein? Não, então, Marcos, se você não se incomodar, se eu não sei como que está a sua correria, se você, a hora que você sair, eu fico um pouquinho mais com eles aqui, para gente... Pode ficar. Depois, se você definir, me manda para eu aprovar, assim, se tá legal ou não, se eu achar que vale a pena mudar algum nome, tá? Então pode tocar, eu vou sair agora e vamos com tudo. Seria bom, Thalita, ter uma reunião semanal de, assim, ponto de controle seu com eles também, tá? Eu acho que vale a pena fazer. Eu também acho. Legal? Você quer sugerir alguma data, algum dia fixo, assim? Cara, segunda-feira é sempre um dia bom. Segunda-feira, 11 horas, é um dia e um horário bacana. Tudo bem, moçada? Uhum. Por mim, tudo certo. Tá, então já vou deixar pré-agendado segunda-feira, mando o invite para todo mundo já. Beleza, então. Meus amigos, minhas amigas, obrigado. Boa noite. Vamos para cima, vamos com tudo. Um abraço. Abraço, professor. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Gente, não saiam ainda não. Se vocês concordarem, eu vou parar de gravar agora para a gente fazer um bate-papo aqui interno. Pode ser? Tudo bem? Só para a gente dividir os grupos e ficar mais à vontade. Tá bom? Ok.